Olá, boa noite, para um bom dia, para uma boa tarde. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Cochilo na Rotina, o nosso papo semanal sobre sono e descanso. No episódio de hoje vamos falar sobre como superar os desafios e dormir melhor durante e pós-quarentena. O mundo parou. As notícias já estavam por aí, mas foi de repente que nos vimos comprimidos em um espaço e tempo de 4 paredes. Enfim, desaceleramos. Será mesmo? Algumas pessoas sim pararam, porque elas pararam de se deslocar, elas puderam ficar em casa, né? Quem pôde fazer trabalho remoto. O parar nesse sentido, né? As escolas pararam, então quem tem filhos, os filhos estão em casa, não estão na escola. Então existiu uma qualidade de parar, né? Uma ordem de parar, mas não é que o mundo parou, né? Assim, o mundo continuou operando, sendo que é isso. Talvez a gente tenha feito um trabalho de transposição da vida para uma sociabilidade mediada pelas telas. E nessa transposição, eu senti que teve ao contrário do desacelerar, né? Teve uma aceleração, assim, uma coisa das pessoas se sentirem improdutivas dentro de casa, quererem produzir até mais, né? E das empresas, organizações, enfim, lugares de trabalho também exigirem ou as mesmas metas ou mais, né? Porque quando você fica no mesmo, você já está exigindo mais numa situação como essa que a gente está. Pois então, se a primeira sensação era que o mundo estava parando, não foi bem assim, né? Mas essa nova rotina não seria uma oportunidade para dormirmos mais? Afinal, se diminuir o deslocamento, não poderia usarmos esses momentos para aumentar nosso tempo de descanso? Qual que é o real impacto da Covid-19 no nosso sono? A pandemia por Covid-19 trouxe alguns ensinamentos em relação ao sono. No começo da pandemia, nessa nova realidade de quarentena, de isolamento social, nós pensávamos que algumas pessoas poderiam começar a dormir melhor. Essas pessoas, talvez por trabalhar em casa, teriam mais autonomia sobre a sua rotina, gastariam menos tempo em deslocamento para o trabalho. Porém, agora, depois de já quase 4 meses de quarentena, nós notamos que o que tem acontecido é o contrário. As queixas de sono são cada vez mais comuns. Queixas de insônia são frequentes. Relatos de pesadelos são muito grandes e até mesmo de bruxismo. O sono da população tem piorado muito. Quais são as grandes causas dessa piora no sono da população pelo Covid-19? A gente não pode dizer que o Covid impacte diretamente o sono. Não existe um sintoma de sono nas pessoas que são infectadas pelo Covid-19. O que tem alterado nosso sono é o contexto, a sociedade em que nós estamos vivendo. As pessoas têm ficado cada vez mais atentas às notícias, aflitas, ansiosas por conta das incertezas que nós estamos vivendo. É uma situação de incertezas que nos coloca numa situação de fragilidade. E aí eu deito na minha cama, tento dormir e essa ansiedade me torna incapaz de dormir. Essa ansiedade gerada, ela é mais impactada por uma rotina provisória e cheia de incertezas. Seria essa vida trancada uma forma de repensar a nossa sociedade do desempenho? Será que estamos perdendo essa oportunidade? Eu acho que o que a gente viveu, contraditoriamente, pode ter reforçado o que o Byung-Chul Han chama de sociedade do cansaço. E isso não acontece porque a gente conduziu mal. Isso acontece justamente porque quando o filósofo como o Han, quando um sociólogo como o Hartmut Rosa chamam essas coisas de aceleração social do tempo, sociedade do cansaço, o que eles estão querendo dizer é que isso está internalizado na gente como dinâmica social e que não é tão fácil, digamos assim, superar essas dinâmicas sociais com uma mera, bem entre aspas, transposição da vida pública para o espaço do privado. O que a gente viveu, então, foi que trabalho, vida privada, filhos, relações, enfim, todo o nosso tempo que era dilatado em relações sociais, em relações de trabalho, em relações
de amizade, ele ficou comprimido num tempo e espaço que é o tempo e espaço da casa e das 24 horas do dia. Então, acho que poderia ter sido, talvez, uma oportunidade, uma janela, né, de oportunidade para a gente repensar algumas coisas, mas acho que o que terminou acontecendo foi um efeito rebote disso. E tem gente chamando a pandemia de aceleradora de futuros. Então, veja bem. A ideia dessas pessoas é de que a pandemia, de alguma forma, fez a gente antecipar tendências, né? Por exemplo, essa coisa das relações mediadas pela tela, e de um trabalho que só é presencial quando é necessariamente presencial, as viagens, né, os deslocamentos, às vezes, que a gente faz de um lugar para o outro, que pode ser reunião remota, sem você gastar aquele dinheiro, enfim, tudo isso, né, a pandemia está sendo vista, pelo contrário, como uma aceleradora de futuro, e não como uma desaceleradora da vida. Se aceleramos o futuro, como desacelerar para dormir melhor hoje e no futuro? Outro fator importante que tem sido notado é que as pessoas têm exercido o seu comportamento de dormir de um modo mais natural. E cada vez mais as pessoas vão dormir mais tarde e acordar mais tarde também tem sido comum. Dormir e acordar mais tarde não é necessariamente um problema. É até bom que as pessoas possam exercer o seu sono natural. Então, para quem tem essa necessidade de dormir mais tarde, acordar mais tarde, isso pode ser adequado. Mas lembre que a gente está numa situação atípica. Daqui a pouco nós vamos voltar para a rotina normal. E eu vou precisar retomar o meu sono como era antes do período de pandemia. Então o que nós notamos é que existe um grande impacto Covid sobre o nosso sono, em grande parte porque nós estamos vivendo num período de ansiedade, e a ansiedade sempre está de mãos dadas com a insônia. Se vocês têm notado que têm tido dificuldade para dormir, têm dormido com mais dificuldade, têm tido um sono mais leve, mais despertares ao longo da noite, existem várias dicas que a gente pode passar que são chamadas de higiene do sono. Mas a principal dica agora é que a gente tente controlar o nosso comportamento de ansiedade. Se vocês notam que a insônia de vocês acontece por ansiedade, por aflição, tentem não levar essa aflição para a cama. Não permitam que essa ansiedade atrapalhe o sono. Se vocês notam que as notícias pelo Covid pioram o sono, uma dica é: deixem de ver as notícias por pelo menos 3 horas antes de dormir e estabeleçam um ritual de desacelerar para que vocês possam dormir com qualidade e mais tranquilamente. Para quem mesmo assim continua com sintomas de insônia, é adequado que se procure tratamento profissional. É importante que a gente entenda que essa situação vai passar, é uma coisa temporária e algum dia o Covid volta, o Covid sai da nossa vida, para que a gente possa retomar nossa rotina normal. E quando a rotina normal retomar, é bom que nós não tenhamos sequelas do período de quarentena. Em relação ao sono, é bom que a gente não leve a insônia para além do período de quarentena. Então cuidem-se, deem prioridade ao sono durante a quarentena, não tirem horas de sono pensando no trabalho, em casa, e adequem toda a rotina que vocês têm passado mais tempo em casa para que o sono sempre aconteça de modo regular. Sabemos que prioridade e regularidade são palavras de ordem para a saúde do sono. Mas somos humanos e somos errantes. Devemos nos esforçar para melhorar, mas temos que entender que temos nossos limites. Devemos olhar para nossas particularidades, porque aí está a chave do equilíbrio. A pandemia de Covid-19 vai passar, mas temos que deixar para trás também a pandemia de falta de sono. Essa está aqui há muito mais tempo. Por isso temos que cuidar do corpo, da mente e da alma também. Como disse Gandhi, seja você a mudança que você quer no mundo. Então durma e faça seu mundo melhor. Vamos continuar essa conversa? Então, manda suas dúvidas, suas incertezas, suas reflexões e participe dos próximos episódios no Cochilo na Rotina.